Hoje vamos ver o capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Em João, capítulo 14, versículos 1 ao 3, Jesus diz: Não fiquem aflitos, creiam em Deus e creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, e eu vou preparar um lugar para vocês. Se assim não fosse, eu já lhes teria dito. E depois que eu for e tiver preparado um lugar para vocês, eu voltarei e os levarei comigo, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Essas palavras do Cristo soam como um poema de esperança, de alegria, de encorajamento, pois elas demonstram que temos um lugar esperando por nós nos mundos superiores. A casa que Jesus se refere é o universo. As diversas moradas são os inúmeros mundos que circulam no espaço e oferecem aos espíritos moradias de acordo com seu grau evolutivo. Só para tentarmos imaginar a imensidão do universo, suponhamos, por exemplo, que saindo da Terra, viajando à velocidade da luz, levaríamos 2 horas e 8 minutos para chegar até o planeta Netuno, que fica a 6,4 bilhões de quilômetros de distância. E se desse ponto olhássemos para trás, veríamos a Terra como um minúsculo pontinho. Continuando a viagem, indo em direção a Alpha Centauri, que é, depois do Sol, a estrela mais próxima de nós, e que fica a 4,37 anos de luz de distância. Ou seja, só depois de 4 anos viajando à velocidade da luz, chegaríamos lá. E se quisermos visitar a galáxia vizinha, levaríamos pelo menos 100 mil anos. E teríamos passado por uns 100 bilhões de planetas, que é, de acordo com os astrônomos, a quantidade de mundos que existem na Via Láctea. E se teimarmos em ir mais além, até os limites do universo, levaríamos mais de 20 bilhões de anos. Vejam o tamanho de tudo isto. Acredita-se que o universo seja composto de pelo menos 200 bilhões de galáxias e, no mínimo, 10 octilhões de planetas. Isto é um 10 seguido de 27 zeros. É muito planeta. Com base nessas informações, não dá para aceitar que só na Terra tenha vida. Inclusive sobre isto, na questão 55 do Livro dos Espíritos, Kardec faz a seguinte pergunta: são habitados todos os globos que circulam no espaço? A resposta: sim. E o homem terreno está longe de ser o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. Acreditar que a vida só exista neste planeta é duvidar da sabedoria de Deus, que não faz nada inútil. Aprendemos com os espíritos que todos os planetas são habitados, sendo que há mundos cujas condições morais de seus habitantes são inferiores às da Terra. Em outros, são da mesma categoria. Há mundos mais ou menos superiores, e há aqueles em que a vida é, por assim dizer, toda espiritual. Para compreender melhor isto, vejamos como Kardec classificou os mundos. É claro que não é uma classificação absoluta, serve apenas para facilitar o nosso entendimento sobre a evolução dos espíritos e dos mundos. O codificador, então, classificou os mundos em 5 categorias. Mundos primitivos, destinados às primeiras encarnações da alma humana. A vida se resume na luta pela subsistência. O senso moral é quase nulo e por isto mesmo as paixões reinam soberanas. A Terra, há vários milhares de anos atrás, estava nesta categoria. Mundos de provas e expiações, onde o mal predomina. É o atual estágio da Terra, razão porque ainda há tanto sofrimento por aqui.
Em seguida, mundos de regeneração, onde os bons são maioria. A Terra está evoluindo para se tornar um destes planetas. Quando então, grande parte dos espíritos maus e preguiçosos será expulsa daqui e encaminhada ao mundo primitivo. Em seguida, mundos felizes, onde somente espíritos bons podem viver. E, finalmente, mundos celestes ou divinos. São as habitações dos espíritos puros. O bem reina exclusivo, pois somente espíritos que atingiram o topo da bondade e da inteligência podem viver lá. Com isto, vemos que Kardec classificou os mundos de acordo com o grau evolutivo dos seres que habitam estes locais. Como Deus não pode ser injusto com ninguém, todos os espíritos são criados simples e ignorantes. Todos devem passar por inúmeras experiências através dos reinos mineral, vegetal, animal e hominal, até que consigam, pelos seus próprios esforços, ingressar nos mundos superiores. Desta forma, o princípio inteligente inicia-se como um foco de energia disperso, tendo de ingressar no reino mineral, para se submeter à ação da atração e repulsão, a fim de adquirir a solidez e desenvolver a individualidade. Após muitos milhões de anos, depois de passar por vários tipos de matérias, o princípio inteligente ingressará no reino vegetal, onde começará a desenvolver funções mais complexas, como as sensações, a respiração, a alimentação, e terá um sistema nervoso ainda embrionário. Mas vários milhões de anos depois, estará apto a ingressar no reino animal, onde através do instinto começará a desenvolver as bases da inteligência, que permitirá ao princípio inteligente se transformar em espírito, quando então se tornará um elemental, os chamados duendes, fadas, etc. Quando começar a adquirir a razão, poderá ingressar no reino hominal, nascendo num corpo ainda primitivo, como o dos homens das cavernas, tendo uma inteligência bem limitada, mas que vai se desenvolver com o passar dos milênios. A conquista da inteligência será apenas o primeiro passo que o espírito vai dar em sua estadia no reino hominal. Durante a existência nos reinos mineral e vegetal, o ser crescia pela força das coisas. O progresso acontecia de fora para dentro, já que não tinha consciência de sua realidade, nem tampouco liberdade de escolha. Ao ingressar no reino hominal, o princípio inteligente, agora sim espírito, está apto a dirigir a sua vida, a conquistar os seus valores, a evoluir de dentro para fora. Ele deverá agora se iniciar na valorosa luta para conquistar as qualidades superiores da alma, que permitirá ao espírito se elevar à comunidade dos seres angélicos. A perfeição é o destino de todos os seres, sem exceção. Mas não é possível alcançar isto numa única existência. Para que possamos crescer em inteligência e moralidade, Deus nos concede muitas oportunidades de progresso através das diversas reencarnações. De acordo com André Luiz, esta jornada evolutiva do reino mineral até o início do reino hominal leva, em média, 1,5 bilhão de anos. Assim, renascemos na dimensão material quantas vezes forem necessários, neste mundo ou em outros, conforme explicam os mentores espirituais na questão 172 do Livro dos Espíritos,
onde Kardec pergunta: as nossas diversas existências corporais acontecem todas na Terra? A resposta: não. Vivemos-las em diferentes mundos. As que aqui passamos não são as primeiras nem as últimas. São, porém, das mais materiais e das mais distantes da perfeição. Continuando na questão seguinte, de número 173. A cada nova existência corporal, a alma passa de um mundo para outro ou pode ter muitas no mesmo planeta? A resposta: pode viver muitas vezes no mesmo planeta, se não se adiantou bastante para avançar para um mundo mais elevado. Podemos então reaparecer na Terra muitas vezes? Certamente. Podemos voltar a este depois de termos vivido em outros mundos? Sem dúvida, é possível que já tenhais vivido em outros planetas. Portanto, a reencarnação é o sistema pelo qual a providência divina aperfeiçoa o espírito eterno. Cada existência é uma nova experiência na jornada infinita, onde através de lutas expiatórias e provacionais, o espírito avança gradativamente na conquista da própria iluminação e aperfeiçoamento. Sendo a Terra uma escola que lembra um grande instituto de trabalho e estudo, nascemos e renascemos conforme as lições que temos que aprender e nas tarefas que temos a desempenhar, conforme explicam os amigos espirituais na questão 114 do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta: os espíritos são bons ou maus por natureza? Ou são eles mesmos que se melhoram? A resposta: são os próprios espíritos que se melhoram, e melhorando-se, avançam de um mundo inferior para outro mais elevado. É importante destacar que esta melhora só acontece graças ao esforço da própria pessoa, como podemos ver na mensagem A Estaca Zero, do irmão X, que está no livro Cartas e Crônicas de Chico Xavier, e que diz o seguinte: recém-desencarnado, o espírita dirige-se ao anjo. Guardei a maior intimidade com as obras de Allan Kardec. As reli e estudei muitas vezes. Com certeza deve ter um lugar reservado para mim nos mundos felizes. O funcionário espiritual, porém, esclareceu: lamento, mas seu nome não consta entre aqueles que podem avançar para os mundos superiores. Desta forma, o amigo terá que retornar à Terra. O corpo, o fardo intolerável, talvez não me tenha entendido. Fui espírita convicto, não me limitei a somente estudar Kardec. Meditei nos textos de Flammarion, estudei Leon Denis, Delane, Crookes. Meditei nos ensinos de Ramakrishna e no Brasil tive a honra de assistir às sessões presididas por Bezerra de Menezes. Com bagagem tão grande, acredito que minha posição deva ser reconhecida. Sim, registrou o anjo. Traz consigo muitos ensinamentos, mas, infelizmente, suas vibrações se inclinam para baixo, e você não está preparado para viver em atmosfera mais sutil que a da Terra. E a Bíblia, a intimidade com o livro divino, não me confere algum direito de elevação? Lamento, mas não posso permitir a sua entrada nos mundos superiores. Mas eu não fiz mal a ninguém. O anjo então respondeu: vê-se claramente que é um espírito nobre e bem intencionado. Demonstra uma consciência quitada com a lei, não tem compromissos com o mal. Em se tratando, contudo, de ascensão aos mundos superiores, observo-lhe o coração na estaca zero. Ninguém
se eleva sem esforço. O amigo sabe muito. Agora é preciso colocar em prática. Podemos resumir esta mensagem numa única frase do apóstolo Tiago: fé sem obras é morta. Ou seja, de nada vale todo o conhecimento que adquirimos, todos os livros que lemos, todas as palestras que assistimos, se não colocarmos esses ensinamentos em prática. Temos de entender que nosso tempo neste planeta é limitado. Um dia ele vai acabar. Assim, devemos aproveitá-lo da melhor maneira possível, para não ficarmos parados no tempo. Ou pior, ter de recomeçar num mundo inferior. E tudo isto porque não fomos capazes de nos esforçar um pouco, capazes de transformar hábitos ruins em ações nobres, tendências inferiores em aspirações nobres, impulsos em sentimentos. A lei do progresso é inevitável e ela acontece numa sequência, ou seja, não dá saltos. Assim, estamos neste mundo e passando pelas situações necessárias ao nosso aperfeiçoamento, como muito bem explicou Chico Xavier quando disse: você nasceu no lar que precisava nascer, vestiu o corpo físico que merecia, mora onde melhor Deus te proporcionou, de acordo com o teu adiantamento. Você possui os recursos financeiros coerentes com tuas necessidades, nem mais, nem menos, mas o justo para as tuas lutas terrenas. Seu ambiente de trabalho é o que você mesmo elegeu espontaneamente para sua realização. Teus parentes e amigos são as almas que você mesmo atraiu com tua própria afinidade. Portanto, teu destino está constantemente sob o teu controle. Você escolhe, recolhe, elege, atrai, busca, expulsa, modifica tudo aquilo que te rodeia a existência. Teus pensamentos e vontades são a chave dos teus atos e atitudes. São as fontes de atração e repulsão na jornada da tua vivência. Não reclame e nem se faça de vítima. Antes de tudo, analisa e observa. A mudança está em tuas mãos. Reprograma tua meta. Busca o bem e você viverá melhor. Embora nenhum de nós possa voltar atrás e fazer um novo começo, todos nós podemos começar agora e fazer um novo fim. Assim seja.